Deus. Bom dia, Olivia. Bom dia. Deus te abençoe. Mais uma vez. Olivia aqui com a gente, bem do comecinho, a primeira a entrar. Deus abençoe, pastor Alexandre, Nani. Que a gente possa dar início ao nosso louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus. O pastor Alexandre acordou agora, olha. Nem penteou o cabelo direito ele hoje, ó, Nani. Nani penteou tanto o cabelo de Fernanda. Nani penteou tanto o cabelo de Fernanda ontem, sem ser pentear o cabelo do marido. O cabelo dele tá tentando pentear, mas não para se cortar. Tem a máquina aqui, qualquer coisa eu empresto para ele, passa a um aí, ou a dois. Eu queria mesmo cortar meu cabelo, falei, não, de jeito nenhum. Essa visagem tinha levado a máquina ontem. Amém, Hélio, Deus abençoe, diaconisa Gilda, Gil. Vamos chegando todos no nome de Jesus. Mais um dia que o Senhor fez para nós. Mais um dia que estamos alegres. Para a glória de Deus. Arinei, Deus abençoe. Flori, Deus abençoe, minha irmã, no nome de Jesus. Aleluia. Espero que estejam todos bem. Tido um sábado tranquilo, de reflexão, de paz. Apesar de tudo que nos cerca, apesar de tudo que está acontecendo no nosso querido Brasil varonil, na nossa linda Princesa do Sul, Ilhéus, na sua cidade aí também. Mas que Deus nos conserve em paz, o Senhor nos conserve em tranquilidade no nome de Jesus. Amém. Oremos a paz, Deus abençoe todos aqueles que já estão conosco, aqueles que vão entrar ainda, aqueles que vão assistir depois. Nosso irmão Paulo tem conseguido baixar a live do Instagram e colocá-la no Microsoft One, no armazenamento de nuvem da Microsoft, e depois a gente lança no canal da igreja, no YouTube. Então, estamos conseguindo salvar as lives, digamos assim, porque aqui no Instagram, com 24 horas, elas somem, né? Então, estamos conseguindo salvar lá no canal do YouTube, e é bom que as pessoas podem assistir e a gente conserva isso de certa forma. Ritinha, Deus abençoe, a paz. Diácono Eduardo, sejam todos bem-vindos. Ol Teixeira, Elionai, Deus abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor. Nani, por favor, em nome de Jesus. Amém. Sabemos e queremos, né? Que todas as coisas na nossa vida cooperam para o nosso bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos adorar ao Senhor nessa manhã. A nossa adoração também são orações que fazemos ao Senhor, declarando a Ele a nossa dependência, a nossa confiança no seu amor, no seu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te louvamos nessa manhã, Senhor. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, oh Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei,
eu sei, sempre estás comigo, Senhor, ó meu Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, Senhor, coloque em nós esse coração, Pai, ó Deus, confiado no Senhor, ó Deus, disposto, Senhor, a abrir mão, Senhor, ó Deus, por ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não. Quem tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de
mal. Eu posso declarar isso nessa manhã, Senhor, que as tuas promessas vão se cumprir, Senhor, na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. O Senhor tem os seus planos, Senhor, o seu tempo, Senhor. Cabe a nós confiar e crer, Senhor, nos planos e no tempo do Senhor. Aleluia. Eu não morrerei, eu não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. Tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia, Senhor. Com o Senhor, Pai, nós podemos caminhar sobre as águas, Senhor. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me faz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for, cante a Ele nessa manhã. Se o sol se for e a noite chegar, tu és, só tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Aleluia, cantamos aleluia, aleluia, cante aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Essa
estamos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, nas nossas casas, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Começamos esse dia entronizando o nome santo do Senhor, dizendo que tu és digno de louvor, de honra e de glória, e que não há outro nome como o Senhor. Oh Deus, não há outro nome, Senhor. Oh Deus, de poder, de glória, Senhor, como o teu, Senhor. E nessa manhã nós exaltamos o nome santo do Senhor. Fazemos um trono de louvores para ti, Senhor. Oh Senhor, tu és exaltado, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Nada pode impedir os nossos lábios de adorarem ao Senhor. Oh Deus, em todo tempo tu és digno de louvor. Em todo tempo tu és digno de louvor. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Que cuida de nós. Que tem as nossas vidas sob os seus cuidados. Todos os dias nós te exaltamos, Senhor, entronizamos o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Essa manhã recebe os louvores, Senhor. Vamos nos alimentar da sua palavra nessa hora, Senhor. E ela nos fortalece, Senhor, nos coloca de pé, Pai. A tua palavra, Senhor, ela mexe conosco, Senhor. Ela trabalha em nós, Senhor. Ela vivifica, Senhor, nosso interior, Senhor. Ela, Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Ela nos mostra o erro, Senhor, onde precisamos, Senhor, oh Deus, consertar, Senhor. Mas ela também é bálsamo, Senhor, para curar as nossas feridas, Senhor, consolo, Senhor, para a nossa alma, Senhor. Que a tua palavra nessa manhã fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós já te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Esteja à vontade aí na sua casa, tomando um cafezinho. Eu sei que quando eu fecho a tela aqui, o pastor Alexandre vai tomar um cafezinho. Yeah. Eu fecho a tela e vai tomar um cafezinho. Você toma um café. Hoje eu estou tomando um cafezinho aqui também. A xícara da minha esposa. Tome um cafezinho aí também. Mas que estejamos bem, relaxados e atentos àquilo que, como o Nani bem falou aí, orou, a palavra do Senhor mexe com a gente. E tem a intenção de transformar as nossas vidas. E nessa manhã não vai ser diferente, não. Eu vou tentar fazer algo diferente hoje. Quando eu abrir para as perguntas e para as dúvidas, quem quiser fazer alguma dúvida, pede para entrar na live. Tem uma setinha aí. É a setinha? A setinha ou é o bonequinho? É a setinha, né? Tem uma setinha virada para cima, assim, apontando para Nordeste, como dizem os navegadores. Tem uma setinha que você clicando aí, você vai solicitar participar da conversa, dividir a tela aqui comigo. Então, eu vou tentar fazer dessa forma hoje. Agora, se você quiser fazer isso, você vai precisar ter uma conexão estável. Não digo nem boa, não, ou ruim, não é questão de bom ou ruim, é a conexão estável de internet, que senão vai travar, vai falhar, e a gente não vai conseguir lhe ver, lhe ouvir, nem entender a sua questão, a sua pergunta, a sua afirmação, a sua conclusão. Mas vamos fazer um teste nesse sentido. Se não der certo, aí vocês mandam as perguntas para o WhatsApp de Alexandra, ou manda para aqui, a gente tenta ler, porque vai subindo, né? E de vez em quando a gente perde aquilo que foi escrito. Tá certo? Então, esteja bem em sua casa, com sua família, o sol confortável. E hoje vamos falar no nosso estudo, é um estudo, sim, abordando conceitos, não somente contexto, trazendo para as nossas vidas, mas não somente uma questão de contextualizar, mas é um estudo de um assunto, uma questão, que vamos dividir em 3 partes, de algo que a Bíblia nos ensina, de algo que a Bíblia traz e que precisamos ter e aplicar nas nossas vidas. Eu acredito sim, e eu oro até, peço a Deus, que aquilo que vamos ouvir nessa manhã mude realmente vidas.
transforme a sua maneira de pensar, transforme a sua maneira de agir. Porque se Deus fizer isso, encontrando em nós a disposição para tanto, as nossas vidas podem mudar. No sentido geral, de cotidiano, de vida pessoal, vida familiar, vida na igreja, no trabalho, no dia a dia. E vamos começar esse estudo em Gênesis 41. Gênesis, capítulo 41. Eu vou deixar Nani e o pastor Alexandre aqui na tela. Estão todos me ouvindo bem? Estão todos ouvindo bem? Que quando abre a tela, divide a tela em dois, o volume diminui. Então, se todos estiverem ouvindo e vendo bem, eu deixo eles aqui. Se não, fecho a tela para que vocês possam me ouvir melhor. Então, vamos começar com Gênesis 41. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41. Vou deixar marcado aqui, fixado, um comentário de Gênesis 41, é por onde vamos começar. Amém? Acharam aí? Os primeiros versículos de Gênesis 41, e que o Espírito Santo me ajude, me traga à memória aquilo que eu vou precisar, me traga o discernimento e a unção que eu vou precisar, preciso desde já e sempre, que Ele me guie, que Ele fale através da minha vida, ainda que usando algumas experiências bem minhas, bem próprias, bem pessoais. Mas o que mais importante é o que a palavra traz acerca disso. Você conhece, vamos então caminhar de novo naquilo que foi o sonho do faraó do Egito enquanto José lá estava preso, depois de ser o administrador da casa de Potifar, o capitão da guarda do faraó. Ele é preso debaixo de uma falsa acusação. E enquanto ele está preso, depois já de anos de prisão, algo em torno de 2 anos de prisão, o faraó teve um sonho. E ninguém conseguiu interpretar esse sonho. E é um mesmo sonho dividido em 2 partes. O faraó pensou que ele tinha tido 2 sonhos, porque ele acorda, e vamos ver isso, depois dorme de novo e volta a sonhar. Mas era um mesmo sonho em 2 partes e no mesmo sentido. Mas vamos lá. Gênesis 41, versículo 1. Diz o seguinte: 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar em meio aos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Dessa parte do sonho, o faraó acordou. Versículo 5. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Diga para a pessoa do seu lado aí, nem tudo que você sonha é só um sonho. Sonhos são sonhos. Nem tudo que você sonha é só um sonho. Algumas coisas são, outras não. Versículo 8. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava.
E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Versículo 14. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite, e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: esta capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. Guarde isso a princípio. Tudo começa em Deus. Guarde essa primeira afirmação agora. Anote aí, escreva aí. Tudo começa em Deus. E vamos seguir. Versículo 17. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Aquilo para o faraó era assustador. Ele conseguiu ver que era algo fora do normal, fora do comum em seu sonho. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e tão feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas essas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos meus magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele fará. Em algumas versões está escrito: o faraó teve um único sonho. E é justamente esse o sentido. E ele vai explicar o que era aquilo no versículo 26. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. 7 anos de grande fartura. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de grande fome. Essa era a interpretação. Nenhum outro conseguiu interpretar, mas José, com a visão, o conhecimento que Deus deu a ele revelado, conseguiu interpretar o que era aquele sonho do faraó naquelas 2 partes. E no versículo 28 ele vai além, diz: acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade, de grande abundância em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de grande fome, fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida do Egito, pois a fome destruirá a terra. Escreva aí uma segunda coisa, anote aí uma segunda coisa. Momentos ruins podem fácil e rapidamente anular outros tantos momentos muito bons. Momentos ruins podem fácil e rapidamente anular outros momentos muito bons. José disse ao faraó que haveria 7 anos de grande fartura, de grande abundância, de grande prosperidade. Mas passados esses 7 anos, haveria outros 7 anos de grande fome, de grande desastre, de grande escassez, a ponto de que a fome destruiria, alcançaria e destruiria a terra, arrasaria tantos outros lugares. Então, aqueles 7 anos de grande abundância poderiam ser facilmente destruídos ou até esquecidos por outros 7 anos de grande tristeza
Tanto que ele fala justamente isso no versículo 30. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida. A fome, a morte seria tão devastadora que eles esqueceriam daqueles 7 anos de grande abundância, de grande prosperidade. Versículo 31 diz: a escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Pronto, vamos dar um primeiro ponto aqui, uma primeira parada, para a gente ir a alguns dos conceitos, e os 3 principais conceitos que vamos abordar nessa manhã. Eu já fiz 2 afirmações e agora vou trazer para o nosso estudo 3 conceitos. O primeiro conceito está claro aí na vida de José, mas que não existia na vida do faraó e seus magos, que é a questão do conhecimento revelado por Deus, ou conhecimento adquirido. Lembrando que todo conhecimento adquirido pelo homem vem de Deus, até por conta da primeira afirmação que eu fiz, que tudo começa em Deus, tudo nasce em Deus. Qualquer coisa nasce, qualquer coisa começa no Senhor. Então, o primeiro conceito está bem claro ali na vida de José, com o conhecimento que ele recebeu do Senhor, revelado pelo Senhor, mas ausente na vida do faraó e na vida dos seus magos, os magos da sua corte. Conhecimento é um primeiro conceito aí revelado. Um segundo conceito vem depois do sonho do faraó ser interpretado, que é planejamento. O primeiro conceito é conhecimento. O segundo conceito é planejamento. E os 2 juntos vão trazer um terceiro que nós vamos ver depois. Mas você já pode escrever aí para não ficar fora de lugar o seu esboço aí do estudo. Então você já bota aí o terceiro conceito, que é disciplina. Então temos já 2 afirmações e 3 conceitos. A primeira afirmação é: tudo começa em Deus. Amém? Tudo começa em Deus. A segunda afirmação que eu pedi que você esquecesse: momentos ruins podem fácil e rapidamente anular outros momentos, ainda que muito bons. E 3 conceitos que vamos destrinchar nessa manhã: conhecimento, planejamento e disciplina. E vemos isso na vida, repito, de José, já conhecimento, e ausente na vida do faraó. Mas agora vem todo um planejamento diante daquilo que iria acontecer. Olhe aí o versículo 33 de Gênesis 41. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também... Não, deixa eu abrir um parêntese aqui. Olha que essa afirmação de José é fortíssima. José diz, na cara do faraó, que nem o faraó, tido como um deus em meio ao seu povo, era capaz de administrar a terra que ele reinava. Isso é que é coragem. Falou na cara do rei. Tu não tem competência para o que vai vir. Tem que arrumar, faraó, um homem inteligente, sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. Falou na cara do rei, falou na cara do faraó, uma verdade que nenhum líder, que nenhum governante quer ouvir, que ele é incompetente para certa coisa, para certa situação. Ainda bem que o faraó não reagiu mal, pelo menos diante daquilo que está escrito aqui. Talvez fascinado e já também revelado de que existia um outro maior do que o José, maior do que o faraó, maior do que todos juntos, que era Deus, ele então entendeu que mesmo diante do Deus de José, ele era inferior e por conta disso ele não reage mal, ainda bem. O faraó também deve dar ordem para o faraó. O primeiro é um conselho, mas o segundo é uma ordem.
o faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. E a terra não era só o Egito. José estava vendo já muito adiante. Ele fala para o faraó, também revelado pelo conhecimento dado por Deus, o planejamento que deveria ser feito para que o Egito e, por consequência, as nações ao redor, porque quando a Bíblia fala ali de toda a terra, era a terra conhecida. As nações ao redor, os povos conhecidos ao redor, também não morressem. Então, depois do conhecimento, veio o planejamento, e conhecimento e planejamento exigiram de José, que é empossado como esse governante do Egito, o grande Zaphanat-Paneia, né, Zaphenat-Paneia, por ordem do faraó, e recebe bem, recebe casa, recebe até uma esposa, tem filhos com ela, ele recebe essa incumbência. E isso exige dele a disciplina de colocar o plano em prática. No versículo 37, a palavra diz: o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Diga para alguém aí, ó, que bom que outros vejam o Espírito de Deus na sua vida. Que maravilha é quando outros veem que o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Escreve isso aí, Alexandre. Que bom quando outros veem que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Versículo 39. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou, uma vez que Deus lhe deu o conhecimento e o significado do sonho, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e de todo o meu povo, e todo esse povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Uau! Da cadeia para o poder, para o governo, mas sem esquecer que foi o Senhor que fez tudo aquilo na vida dele. Não importa de onde você veio, talvez não importe nem tanto onde você esteja, onde Deus vai lhe colocar. O que importa é que você não esqueça quem lhe tirou de onde você estava e quem lhe colocou onde você estava. Essa é uma outra coisa que precisa estar muito clara nas nossas vidas. Da prisão para o palácio. Mas José não esqueceu de quem o tirou e quem o colocou naquele lugar. Que você e eu não esqueçamos jamais quem nos tirou de onde estávamos e quem nos colocou onde nós estamos, porque esse quem é o Senhor das nossas vidas. Amém? E segue. Versículo 41, o faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente do comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zaphenat-Paneia. Também lhe deu uma esposa que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do
Egito. Zafenate Paneia, caso você não saiba, significa Deus fala e vive. Então ali era o reconhecimento do faraó que Deus falava através da vida de José e que vivia na vida dele. Bom, o que veio depois a gente sabe, não vou precisar ler tudo aqui. José faz aquilo que tinha dito para que fosse feito. Com muita disciplina, José dá ordem, institui supervisores, para conta de tudo aquilo. E naqueles 7 anos de grande fartura, não foram 7 anos normais, não. Não foram 7 anos normais, não. Foram 7 anos de grande fartura, de enorme prosperidade. E nesses anos de grande prosperidade, José mandou recolher 20% de tudo que era produzido, de todos os cereais. Algumas traduções trazem somente trigo, mas no sentido original do hebraico arcaico, cereais, no sentido de alimentos, aquilo que era produzido no campo. Então, se a gente fizer uma conta simples, a gente vai errar, porque 20% da colheita, 1/5 da colheita em 7 anos, seria 140%, 20% ao ano vezes 7, 140%, então seria um ano inteiro e mais 40% de um ano de produção ao final dos 7. Mas foram 7 anos de grande abundância, de produção muito além do normal. E José mandou recolher 1/5 de tudo isso. Então era muito mais do que seria 1/5 de um ano normal. Vamos imaginar que num ano a pessoa recebesse 100 mil reais. E ela guardasse 20% disso. No final do ano, ela teria, então, 20 mil reais. Mas em um ano atípico, que ela ganhasse não 100, mas ela ganhasse 500 mil reais e guardasse os mesmos 20%, aqueles 20% de um ano superabundante seria 100 mil reais, o equivalente a um ano normal. Então foram 7 anos de grande abundância. E foi tanta coisa, tanto armazenamento, tanta abundância, que chegou o momento que José nem parou para contar mais. Manteve a disciplina, manteve o planejamento, mas foi tanta coisa que não teve nem mais como contabilizar aquilo. Olha o versículo 49 aí. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter até os registros, pois havia demais para medir. Então, foram 7 anos de tanta abundância, que eles armazenaram tanta coisa, que já não tinha nem mais como contar. E quando veio a fome, quando vieram os 7 anos de fome, arrasando a terra, o Egito tinha para alimentar os seus, vendendo, ainda assim, vendendo, ganhando alguma coisa, ainda tinha como alimentar as nações ao redor. E não faltou, nem para o Egito, nem faltou para os povos que foram comprar do Egito, entre eles. Conhecemos a história dos próprios irmãos de José, e depois levou seu pai, todos os seus parentes, e conhecemos o final do livro de Gênesis. Mas pegando esse exemplo de José, vemos ali conhecimento, vemos ali planejamento e vemos ali disciplina. E isso salvou, por assim dizer, o Egito e a sua própria família, seus próprios parentes. Com aquilo que José fez, inspirado por Deus, José perpetuou a própria existência de seu povo. Porque ainda hoje, descendentes de Jacó, descendentes de José, descendentes de Manassés, descendentes de Efraim, os filhos que José teve com sua esposa, ainda hoje pisam a terra. Com aquilo que José fez, ele perpetuou a existência do seu próprio povo, sempre inspirado por Deus. E no que é que isso pode ser de alguma forma trazido para as nossas vidas nessa nossa primeira parte? Eu comecei a orar no sentido de trazer um estudo dessa forma e com esse tema a partir
de algo que nosso irmão que está nos assistindo aí, acompanhando conosco, nosso irmão Hélio falou comigo. Hélio Nunes, nosso maestro, nosso regente, nosso irmão Hélio Nunes. Eu conversando com ele um tempo atrás, ele falou assim: pastor, todo esse seu conhecimento, não somente teológico ou bíblico, mas todo esse conhecimento que o Senhor tem de economia, de finanças e de gestão de igreja, precisa ser passado para o povo. Eu digo a ele: se precisa, eu não sei, mas eu vou orar. Eu vou orar no sentido de que, se for algo de Deus através da sua vida, fluindo através da sua vida, o Espírito Santo vai confirmar, vai testificar isso em mim. E vai me dar inspiração, vai me dar o texto, vai me dar unção, vai me dar direção acerca do que falar. Até que brotou isso. E ontem ficou claro para mim que era isso que deveria ser trazido e também trazido para a nossa própria realidade. E talvez você tenha exemplos próprios nesse sentido. E eu vou falar um pouquinho depois ainda sobre o próprio Hélio e Gil, sua esposa. Minha irmã que está aí nos acompanhando, tome um golinho do seu café aí, tome. Minha irmã que está nos assistindo aí, acompanhando, minha irmã é 2 anos e meio mais experiente do que eu. Vou dizer que ela é mais velha do que eu, então vou ficar triste. Brincadeira. Meu pai dizia que quando minha irmã nasceu, ainda pegou o tempo de vacas magras. Mas quando eu nasci, já foi no tempo das vacas gordas. Você já deve ter ouvido esse dito popular, tirado aqui, ó, da Bíblia. Tirado aqui desse texto bíblico de José com Deus e o faraó. Esse ditado popular de tempos de vacas gordas, de tempos de vacas magras, foi tirado da Bíblia, apesar de muita gente não saber. E meu pai, quando casou, ele e minha mãe foram morar em Brasília e depois foram para o Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, minha mãe engravidou, passou parte da gravidez lá, veio para Ilhéus para minha irmã nascer aqui. Como a mesma coisa em Salvador. Já moravam em Salvador quando minha mãe ficou grávida deste que vos fala. E minha mãe veio aqui para Ilhéus para então que aqui eu nascesse. É um exemplo de minha irmã. E depois voltamos para Salvador. Mas meu pai disse que o tempo de Brasília foi muito difícil. Foi muito complicado. Meu pai trabalhava no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, mas naquela época, antes da Constituição de 88, o funcionalismo público recebia muito mal. Ele disse que era muito trabalho, muita responsabilidade por dinheiro. E recebeu uma proposta de emprego para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar numa indústria italiana de medicamentos, que nem atua mais no Brasil, se não me engano. Mas depois recebeu a proposta de dirigir uma multinacional de petróleo, pastor Alexandre. Olha que maravilha. E foi justamente nessa época que eu nasci. Então ele dizia que minha irmã ainda pegou o tempo de vacas magras. Apertado, pouco dinheiro, com muita dificuldade. Mas eu já nasci, ele como executivo de uma multinacional de petróleo norte-americana. A casa que nós somos criados em Salvador, hoje é um mini shopping, uma galeria com várias lojas, 4 garagens embaixo, área em cima, jardim, uma série de coisas, uma casa fantástica. Minha mãe tinha, aqueles que são mais antigos e que possam aí estar nos acompanhando, ou os pais, se contarmos essa história a eles, os avós, minha mãe tinha um Dodge Charger RT, era um carro de barão. Meu pai tinha carro de barão, eu fui longe, ele está falando dos mais velhos, barão era coisa de antigamente, né? Meu pai tinha um Dodge Dart, carros importados. O carro de meu pai naquela época, Nani, década de 70, ligava o rádio e a antena subia sozinho. Já tinha vidro elétrico, trava, ar-condicionado. Era um negócio assim de outro mundo. Me lembro. Meu pai ficou com esse carro há alguns anos. Eu mesmo pequeno me lembro desse carro. Era um azul metálico,
quase um azul cobalto, assim, um azul bem escuro. E eu gostava demais daquele carro. Tenho boas lembranças dele ainda hoje. Mas foi o tempo de vacas gordas. Eu nasci em 72. Em 79, minha avó caiu muito doente. Minha avó materna, mãe de minha mãe, caiu muito doente. E nós viemos para Ilhéus. Minha mãe, minha irmã e eu. Minha irmã já morava aqui um pouco antes. Já tinha vindo um pouco antes. E eu vim depois com minha mãe. E terminou que no ano seguinte meu pai também foi para lá. Então esses 7 anos de vacas gordas foram pouco aproveitados por meu pai. Tínhamos uma vida excepcional, maravilhosa. Quando viemos para cá, continuamos tendo uma vida muito tranquila, muito confortável. Mas meu pai teve que fazer outras coisas, se envolver com infinidade de outras coisas e não tinha a condição, apesar de ter uma condição financeira boa ainda, não tinha a mesma condição quando era executivo de uma multinacional de petróleo. Ele tinha o conhecimento que o levou àquela posição, ele tinha o planejamento para tocar aquela empresa e fazer tudo que fosse necessário para a boa conduta dos trabalhos daquela empresa, mas faltou a ele disciplina de provisionar algo para o futuro. Não sabendo o que poderia vir depois, e no caso foi um problema de saúde familiar, e que mudou a vida de todos nós. Minha irmã, minha mãe e eu sentimos saudade de minha avó até hoje, e as pessoas que a conheceram aqui em Ilhéus, todas as vezes, os mais antigos aos não tão novos, mas também não tão velhos, quando se referem e falam de minha avó até hoje, dão nos olhos como se fala pela pessoa maravilhosa que ela era. Está e eternamente viverá nas nossas lembranças. Então ele tinha o conhecimento, tinha o planejamento, mas faltou uma certa disciplina na vida nesse sentido. Meu pai aproveitou tudo aquilo que pôde na vida, conheceu o mundo inteiro, frequentou os melhores restaurantes, os melhores hotéis, os melhores navios, os melhores cassinos, dos melhores lugares do mundo. Mas quando veio a falecer, em 1995, não tinha uma banda de real, uma banda de conto, por assim dizer, de reserva, ou de provisão, ou de expectativa de alguma coisa adiante. Mas eu estou falando isso para exemplificar, porque você pode conhecer exemplos assim, como eu próprio já fui um exemplo nesse sentido. Quando nós fomos para Itapetinga, e eu pedi exoneração da minha função pública, nós fomos para Itapetinga e eu tinha, em tese, no meu planejamento, recursos para passarmos 6 meses lá sem depender de ninguém, desde que uma promessa que nos foi feita de um aluguel por um determinado tempo fosse cumprida. Terminou que não foi, nunca foi cumprida essa promessa, isso afetou o meu planejamento, terminando que depois eu tive que vender o carro que nós tínhamos para podermos nos sustentar. Uma igreja começando, uma igreja com pouca gente, e foram anos muito difíceis, Até que no ano de 2009, já numa condição melhor, mas ainda tudo muito apertado, nós mudamos a igreja de lugar, mudamos para um outro imóvel maior, já tinha mais gente, eu sempre fiz tudo na ponta do lápis, eu sempre controlei muito bem as finanças da igreja, mas a situação era muito difícil, a situação era bem delicada. Mas, enfim, em 2009, chegou um dia, aconteceu um dia que eu falei assim, pronto, acabou. Agora já era, agora acabou. E eu entrei para o quarto. Nesse momento das nossas vidas, a gente já morava no apartamento em cima da igreja. Eu entrei no quarto, sentei assim na quina do colchão, na cama, peguei meu violão, fui tocar, eu tocava e eu chorava, e eu falava em língua sem saber o que é que eu estava falando. E daqui a pouco a Alexandra abriu a porta do quarto e chorando também, com o telefone no ouvido. Do outro lado falava uma pessoa com ela e encurtando a história, um casal de outra cidade, não era nem de Itapetinga, um casal de outra cidade, se comprometeu em Deus, tendo ouvido algo de Deus, e esse casal mandou por 9 meses
9 meses, não chegou a 10, 9 meses, o dízimo deles lá para a igreja de Itapetinga. E aquilo ali mudou a realidade da igreja. Mudou realmente a realidade da igreja. Podemos fazer uma série de coisas na igreja. Eu pude receber o salário que era previsto e determinado para mim à época. E realizamos muitas coisas na igreja em favor do reino, socorremos muitas pessoas. A igreja de Itapetinga, nessa época, distribuía cestas básicas para 12 famílias e ainda para um centro de recuperação de viciados em drogas e em álcool, que também é uma droga. Lícita, mas é uma droga. E foi um momento assim fantástico. Foram 9 meses assim transformadores financeiramente falando, e com o conhecimento que eu já tinha, com o planejamento que eu já tinha. Aquele foi um momento extraordinário. Mas eu carrego, ou carregava até pouco tempo comigo, um grande arrependimento daquele momento, por não ter tido a disciplina de prever algo e de provisionar algo adiante. Porque passados 7 anos, em 2016, já aqui em Ilhéus, já com a igreja daqui de Ilhéus inaugurada e ainda lá no Savoia, não no Pontal, no tempo que ocupamos hoje, passados 7 anos, daqueles 9 meses de vacas gordas, de espigas cheias, de vacas bonitas, de espigas belas, passados 7 anos, nós vivemos aqui um momento terrível. O Brasil como um todo. Problemas fiscais, tributários, econômicos, impeachment, uma série de coisas em 2016. Você acompanhou isso, todos nós acompanhamos isso. Um momento terrível do Brasil, uma crise terrível, e a igreja foi afetada da mesma forma. E eu fiquei 9 meses, quase 10, 9 meses sem receber salário. Ou recebendo uma pequena parte do salário. E ali foram, não 7 anos, como não foram 7 anos de abundância, foram 9 meses de abundância, de vacas gordas e espigas cheias. Passados 7 anos, foram 9 meses de vacas magras, feias, horríveis. Nunca vi tempos de vacas tão magras e tão feias da vida. De espigas tão mirradas pelo vento leste, oeste, norte, sul, por vento e vinha, tudo quanto era lugar. E aquilo me trouxe um grande arrependimento de ter tido conhecimento, ter tido planejamento, mas não ter tido disciplina. E a situação foi tão grave, mas tão grave, que só agora, início de 2020, foi que eu consegui me livrar de tudo aquilo que começou em 2016, 4 anos depois, para me livrar de algo que surgiu por falta de disciplina. Ainda bem que não aconteceu como José. José nos dá essa lição. O conhecimento para ele não foi bastante. O planejamento para ele não era o bastante. Ele entendia que ele precisava de disciplina para que aquilo tudo se tornasse realidade. E falando de disciplina, é que eu quero trazer de novo como exemplo Hélio e Gil. Daqui a pouco a live vai cair e eu vou trazer outra já em contínuo. Eu quero trazer como exemplo de disciplina Hélio e Gil. Amém? A live vai cair e já vou abrir outra. Um momentinho só, já fica um dedo na tela, que eu já vou abrir outra live agora.